Quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem, inclusive os amigos do sul do Brasil, né? Os irmãos gaúchos e catarinenses. Os catarinenses hoje viveram um dia aí de nevasca americana. Os gaúchos estão com frio tremendo, todo mundo batendo os dentes, não é isso? Fiquei sabendo aí que teve uma nevasca que bloqueou a Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina. Dizem que ficou parecendo uma cena de filme, com carros parados, estrada branca e o frio cortando forte. Tanto é que a Defesa Civil já havia emitido um alerta para risco alto de neve, né? E geada já é mais comum, mas neve nem tanto, né? Então, isso pode causar até hipotermia. A estrada SC-390 foi totalmente interditada hoje pela manhã, com uma forte nevasca que atingiu Bom Jardim da Serra. Diz que a estrada ficou coberta de gelo, visibilidade praticamente zero, ou seja, está muito gelado no sul do Brasil, mas lá em Brasília está quente demais, muito quente. Eu vou explicar para vocês o porquê. Então é o seguinte, meus amigos, depois que saiu então a notícia que rodou o Brasil inteiro no dia de ontem sobre a decisão do Marco Rubio lá nos Estados Unidos, a maioria esquerdista, pelo menos aquela mais militante aqui no Brasil, procurou passar o pano para o peso da manifestação do secretário de Estado americano, dizendo que impor restrições à emissão de vistos está muito aquém das propagadas pelos bolsonaristas. Diziam, os bolsonaristas falavam que iam fazer isso, iam fazer aquilo, lei Magnitsky, que é só possivelmente visto. Porém, não é bem assim. Primeiro que o Marco Rubio não deu uma notícia completa, ele só disse que determinou ontem que qualquer agente público do lugar que for, do mundo inteiro, que interferir dentro do território americano, vai ficar impedido de entrar nos Estados Unidos. Ele não disse especificamente quais são as sanções para aquele ministro. Foi um recado. E um simples recado já provocou essa balbúrdia toda. Tanto é que o advogado Martin DeLuca, que representa aí a plataforma Rumble e o Trump Media Group, disse para a CNN, em português, ele fala português, que o governo brasileiro está em negação sobre as ameaças de sanções dos Estados Unidos sobre as autoridades brasileiras, né? Em especial aquele ministro. O Brasil está negando uma realidade. O governo do Inácio, e aqui o Inácio é por minha conta, não dele, né? Na sua missão incondicional de defender o indefensável, entrou na fase final de negação. Agora, o Inácio tenta convencer o mundo de que a água não está molhada, disse o DeLuca para a CNN. O advogado acrescentou o seguinte: o roteiro se repete: minimizar, negar, relativizar, até que o inevitável aconteça. O que Brasília insiste em chamar de excesso, Washington já reconhece pelo nome certo, que é abuso de autoridade. A diplomacia pode até tentar apagar o incêndio, mas o fósforo já foi riscado faz tempo, disse ele. Eu costumo dizer o seguinte, né, que devagar se chega longe e que quem tem pressa come cru. As coisas estão sendo feitas na medida certa, no tempo certo e da forma correta lá nos Estados Unidos, para a hora que for aplicada, para a hora que for determinado algum tipo de sanção,
seja feita na dose exata, no montante adequado para cada pessoa que for sancionado. Que virá, virá. Isto está certo por quê? Não é porque o Eduardo Bolsonaro falou na rede social, não é porque o Paulo Figueiredo disse também na rede social, não. É porque crimes foram cometidos, principalmente 2, que são mais graves. A ordem de prisão emitida para uma brasileira que é cidadã americana e está em solo americano, ou seja, uma interferência direta dentro do território americano. Essa ordem de prisão deveria ser feita via Ministério da Justiça brasileiro para o Departamento de Estado americano ou Ministério da Justiça americana para expedir um mandato de prisão, se fosse o caso. E não um ministro daqui do Brasil dar ordem de prisão lá. Ou o governo brasileiro iria gostar de que um ministro da Corte Americana mandasse prender aqui um ministro do Supremo. Isso não existe. E o outro crime é o cartão I-94 da imigração americana, que foi falsificado para justificar uma entrada de Felipe Martins lá na Flórida, coisa que não aconteceu. Isso é crime federal. Né? Isso é crime federal e não passa batido. Isso está sendo investigado e quando for determinado quem cometeu o crime, por que cometeu e para quem cometeu, aí a coisa é mais séria. Portanto, a esquerda não precisa ficar aí acreditando que é só papinho de visto, não. Não é. Não é papinho de visto. Vem muito mais coisa no seu devido tempo. Outra que se manifestou hoje também, ontem, foi a deputada americana, que é republicana, a Maria Elvira Salazar, que disse que a decisão dos Estados Unidos de restringir vistos para estrangeiros que censurem americanos é um alerta para aquele ministro do Supremo. Ela foi direta nesse sentido, é um alerta para ele. Ou seja, está desenhado, está pintado, colorido e já está enquadrado na parede que vai acontecer alguma coisa. Isso é certo, tá? Então, ela disse o seguinte, que sirva de lição aos tiranos do mundo e aos simpatizantes como aquele ministro. Se você tentar censurar cidadãos americanos, até mesmo além de suas fronteiras, você não é bem-vindo aos Estados Unidos, escreveu a congressista. Os dias em que repressores usufruíram de nossas liberdades enquanto as negavam aos outros acabaram. Não vai ter mais. Ponto final, c'est fini. Não? A liberdade de expressão é sagrada nos Estados Unidos e eles defendem em todos os lugares. A deputada Salazar, inclusive, citou isso também. Só que para o Inácio e para o Mauro Vieira, por exemplo, as sanções dos Estados Unidos não podem atingir aquele ministro no Brasil. Meu Deus do céu! Um presidente da República, né? E um ministro de Relações Exteriores, juntos, together, como dizem os gringos, né? reunidos para falar uma bobagem desta. Quem é que disse que uma autoridade de outro país pode atingir a autoridade de outro país? Isso só acontece, só poderia acontecer se de repente aquele ministro estivesse cometendo um crime lá dentro dos Estados Unidos e estivesse lá. Aí ele poderia responder diretamente. É claro que a atitude de Marco Rubio, a atitude do governo americano, não interfere na vida daquele ministro aqui no Brasil. Exceto se for aplicada a ele a lei Magnitsky. Aí vai interferir 100%. Mas questão de visto, claro. O visto só vai interferir se ele resolver viajar para os Estados Unidos. Se não for para lá, o visto não resolve nada. Só que, na verdade, o que vem pela frente é a lei Magnitsky. Aí, é cartão de crédito, é conta em banco, né? Aí é diferente, mas os dois juntos ali, o Inácio e o Mauro Vieira, acharam que descobriram a América. Né? E, inclusive, essa declaração está no site Metrópolis. Então, que fique bem claro,
O que Marco Rubio fez foi dizer o seguinte: quem interferir aqui dentro, quem quiser dar palpite aqui dentro, vai perder o visto, não vai poder entrar nos Estados Unidos. O restante, o que vem pela frente como a Lei Magnitsky, que é o que nós torcemos que aconteça, aí atinge sim aquele ministro onde quer que ele esteja. Bom, simples assim. Já para a parte da base petista, se essas sanções ocorrerem, o Brasil deve fazer uso de uma reciprocidade e sancionar personalidades americanas também. Horas. Quer dizer que aquele ministro comete um erro, para não chamar de crime, comete um erro dentro do território americano que justifica ser sancionado, então o Brasil vai resolver sancionar o Marco Rubio sem ter cometido crime algum. Vai sancionar Donald Trump sem ter cometido crime algum. Qual autoridade americana deu ordem de prisão para alguém aqui no Brasil? Qual ordem americana mandou censurar alguma empresa de televisão brasileira? Isso não aconteceu, então que reciprocidade é essa? Isto é assunto de desmiolado, de quem está desesperado e não sabe o que dizer. Então fala qualquer bobagem, porque essas bobagens certamente vão fazer rir os militantes, aqueles mais inocentes, com falta de neurônios na cabeça, que vão acreditar no que ele diz. Assim como disse, ontem, uma aberração que não tem tamanho. O Inácio disse que Deus deu vida a ele para ele levar água para o Nordeste. Meu Deus do céu, apontando para uma obra que foi feita no governo de Jair Messias Bolsonaro. Vê se isso tem cabimento. Vê se isso é possível, aceitar um presidente de uma nação nesse nível. Todo mundo sabe perfeitamente que quem levou água para o Nordeste efetivamente foi Jair Messias Bolsonaro. E esse governo, quando começou, podou, cortou, fechou, secou a obra. Mas agora abriu para tirar fotografia e dizer que foi ele. Esse é o nível que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Mas toda essa negação, todas estas patifarias que estão sendo ditas por esse governo, além de ser por conta de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, não é somente por esse motivo que eles estão nervosos. Não é somente por isso que eles estão batendo cabeça. Principalmente porque a situação está muito ruim economicamente, porque é um governo desastroso, e isso fez com que o desespero começasse a bater a porta. Porque a saída que o Inácio e o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, haviam encontrado para tentar arrecadar mais, para tentar acertar as contas públicas, foi aquela imbecilidade de decretar o aumento do imposto sobre operações financeiras. Essa ideia de aumentar o IOF partiu da cabeça do Inácio e do Haddad. O governo está sem caixa, as contas não vão fechar, precisam arrecadar mais, então vamos aumentar o IOF para que em 2026 estejamos melhor na fita. Só que eles se esqueceram de combinar, não somente com a população, como com o próprio Congresso. Simples assim, porque a princípio, os dois presidentes do Legislativo, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, aliás, duas porcarias, diga-se de passagem, estão preferindo derrubar o decreto que foi assinado pelo presidente brasileiro. Coisa que não acontece há pelo menos 35 anos. Há 35 anos o Congresso não derruba um decreto de um presidente. A menos que... vamos conversar para ver se dá para manter esse decreto, Só nessa base. Só que o problema é que o governo não tem nenhum em caixa para distribuir por enquanto. Além disto, o imposto sobre operações financeiras é um imposto regulatório. O que é isso?
Você tem seu dinheiro. Você resolve comprar uma calça e manda aí uma ordem de pagamento, um Pix, seja lá o que for. Eles vão meter um IOF sobre o seu dinheiro. Dinheiro que você recebe através do seu salário, que já teve impostos descontados em cima dele. Que já teve impostos descontados no imposto de renda que você declara. Então o camarada trabalha que nem um condenado a vida inteira, paga o imposto de renda sobre aquele ganho, né? Paga impostos quando faz no supermercado, compra uma roupa, que é ICMS, ISS, tudo que é possível. E agora o governo quer cobrar ainda o IOF. É claro que uma proposta dessa é para lá de desagradável para a população. Mas o desespero para arrecadar é tanto que eles entraram nessa onda. E o Congresso não é besta, não é nada. Fica pensando o seguinte: bom, ano que vem é ano de eleição, né? O meu candidato tem que se reeleger. Será que vai ser uma boa aprovar isso? Então a questão toda, que torna a situação do Inácio cada dia mais difícil, é que os problemas não param por aí. Até porque ninguém esqueceu ainda do roubo aos aposentados através de sindicatos que invadiram o INSS com a benevolência do seu ministro. Ninguém esqueceu disso. Para piorar, o Palácio do Planalto sabe que 2026 será muito difícil, pois além de ter que acertar as contas públicas, baixar a inflação e principalmente baixar os preços dos alimentos, o Inácio terá que encarar uma derrocada de seus principais apoiadores, como o Partido do União Brasil, do Antônio Rueda, do PSD de Kassab e também do MDB. Todos eles já anunciaram que vão sair do governo petista. Eles estão trabalhando por um nome de consenso para ocupar o Palácio do Planalto em 2026, porque sabem do risco de apoiar o atual presidente e perderem. Muito embora a gente sabe como funciona o pleito eleitoral no Brasil, né? Mas fato é que eles não confiam, porque a popularidade do Inácio está na lona. Então eles já anunciaram que vão saltar do barco. Por isso mesmo, o peso de ainda ter que melhorar as relações entre Brasil e Estados Unidos para tentar salvar aquele ministro se tornou um fardo pesado demais para ser resolvido num curto espaço de tempo. Simples assim, são muitos problemas e todos vão se somando. E ainda pegar um problema diplomático como esse nas mãos é um abacaxi que ninguém quer. Por isso eu disse no vídeo de ontem que o que rola nos bastidores de Brasília é que em caso de algo mais sério acontecer, alguma sanção mais séria acontecer, a ideia melhor é largar de lado, isolar aquele ministro para não se queimar junto. O sistema funciona assim. Quando uma coisa começa a dar errada por conta de uma pessoa especificamente, ele abandona a pessoa. Não, porque ninguém quer se queimar. E a ordem que está sendo dita, inclusive pela imprensa consorciada, é não falarem mais do Eduardo Bolsonaro, porque eles estão acreditando que quanto mais se fala do Eduardo, mais popularidade ele ganha, mais força política ele ganha, porque qualquer sanção que venha daqui por diante sempre vai ser atrelada a um sucesso político de Eduardo Bolsonaro. Simples assim. Então eles não querem levantar a bola do Eduardo. Então, aquele tal negócio. Eles estão perdidos. Não esperavam que os Estados Unidos realmente fosse tomar uma atitude de mirar, de colocar o Brasil no foco. Agora, hoje de manhã, estavam todos felizes, porque havia saído uma notícia de que um tribunal freou, né, o tarifaço de Donald Trump e expôs limites de poder ao presidente. A esquerda estava alvoroçada, vibrando com a notícia, porque 3 juízes de um tribunal suspendeu grande parte das tarifas que foram anunciadas por Donald Trump, com base na lei de poderes econômicos, em emergências internacionais. Com isso, diversas tarifas impostas no chamado Dia da Libertação,
que foi feita em abril, perderam a validade, incluindo sanções sobre produtos do Canadá, México e China. Só que, para quem não esperava, né? No entanto, tributos baseados em outras legislações, como os 25% sobre automóveis, aço e alumínio, que atingem o Brasil inclusive, permanecem em vigor, por se apoiarem na lei de expansão comercial. O que a esquerda e os jornalistas consorciados não relatam é que imediatamente após o anúncio, o governo de Donald Trump já recorreu a essa decisão, defendendo a legitimidade das tarifas como resposta a uma emergência nacional, e criticou o Poder Judiciário, além de reforçar o compromisso de Donald Trump com política da American First. O governo de Donald Trump, inclusive, logo em seguida, entrou com um recurso para reverter essa medida através do escritório de advocacia Liberty Justice Center, né? E essa disputa jurídica ainda pode chegar até a Suprema Corte americana, que tem maioria de direita conservadora e com pelo menos, se não me falha a memória, 3 indicados por Donald Trump. Agora, talvez a militância esquerdista aqui no Brasil não sabe que nos Estados Unidos nada se resolve na base da canetada. Por isso a paciência é fundamental. A espera tem que ser paciente. Porque uma coisa é certa. É certo que vingança é um prato que se come frio, como costumo dizer, né? Mas nada como uma comida quentinha que desce suave e causa aquela sensação de bom-estar, né? Ou de bem-estar. É isso que a gente quer sentir. Uma solução que venha para realmente colocar um freio, reprimir um pouco o avanço daquele ministro contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Porque no final da história, tudo gira em torno dessa possível intenção ou possível prisão do nosso presidente. E eu creio que tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Porque se aquele ministro está acelerando esses julgamentos para colocar o nosso presidente atrás das grades, os Estados Unidos podem acelerar muito mais. Por falar nisso, amanhã, sexta-feira, será o dia em que o nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, irá testemunhar a favor de Jair Bolsonaro. Está todo mundo aí na expectativa do que ele vai dizer, e certamente ele vai confirmar que nunca ouviu da boca de Jair Bolsonaro nenhum assunto pertinente àquilo que ele está sendo acusado. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. E eu desejo a vocês um excelente final de noite e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.